Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do nosso podcast aqui no Aba Norte Fruit Connections. Hoje nós estamos aí com a presença da Mariana, que é a nossa gerente ali de sustentabilidade, e do nosso amigo, parceiro também, Astério Itabaiana, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais ali de Januária. Né? Nós estamos aqui para tratar de um tema muito importante para o agro e principalmente aqui o agro mineiro do norte de Minas, onde nós iremos tratar sobre recursos hídricos, legislação ambiental, esses conflitos que nós temos tendo aí com relações de água e especialmente, né, com relação às suas infraestruturas que estão cada vez sendo ampliadas aqui no quesito de irrigação e entender um pouquinho mais como que nós temos contribuído com isso. Também tratar sobre a questão dos conflitos fundiários, que temos visto aí muitas ações que às vezes dificultam o trabalho do produtor rural aqui na região norte de Minas. Vamos discutir outros papéis como a da nossa Federação da Agricultura e dos nossos grandes parceiros, os sindicatos dos produtores rurais. Ok? Então, além das nossas parcerias aí com o governo de Minas, nosso governo atual que tem dado total apoio aí realmente ao produtor e ao agro mineiro, para que a gente possa realmente desenvolver a nossa produção, alcançar outros patamares e trazer mais sustentabilidade aos produtores rurais mineiros. Vou começar aqui perguntando para você, meu amigo, senhor Astério, para começar, fala um pouco aí para a gente sobre o evento de valorização aqui da fruticultura, né, que é o Aba Norte Fruit Connection, e quais os benefícios que ele pode trazer aqui para a gente na região. Excelente, Jones. Hoje é uma honra, um privilégio estar aqui presente nessa edição da Fruit Connections. Hoje, além de presidente dos sindicatos produtores rurais de Januária, venho como vice-presidente da federação, representando o nosso presidente Antônio de Salvo. E é um privilégio muito grande estar aqui neste evento que já se consolida como o maior evento da fruticultura do nosso país. E, por outro lado, consolida também a nossa região como um dos principais polos da fruticultura do estado de Minas Gerais e nacional também. Agora, uma parte muito importante que esse evento traz para o norte de Minas é colocar uma vitrine da nossa região e do seu potencial de desenvolvimento, desde que nós tenhamos a possibilidade de explorar os nossos recursos hídricos para irrigar as nossas propriedades. Aquilo que é mais difícil de se obter, que são a matéria-prima da produção, a terra, o clima, tudo isso nós já possuímos naturalmente. Nós temos uma terra plana, um solo fértil, disponibilidade de água através dos rios que cortam a nossa região e além de ter um clima favorável com 9 meses de sol por ano. Aquilo que nos falta é a infraestrutura de irrigação que aqui se instalou muito bem e que transformou uma região que antes era vista como uma região de dificuldades numa região de oportunidades e de prosperidade. Importante destacar que esse projeto de irrigação, o projeto Jaíba, é um dos maiores projetos de irrigação da América Latina e foi um projeto de canalização das águas do Rio São Francisco para tornar produtivas as terras daqui de Jaíba e Janaúba principalmente. Mas nós temos as margens do Rio São Francisco correndo na região norte de Minas, em outros municípios onde o rio já passa naturalmente. E a gente precisa instalar essa possibilidade de irrigação que se colocou aqui através de um grande projeto de infraestrutura de irrigação. Precisamos fazer com que a irrigação se expanda também por onde o rio já passa naturalmente, para que a gente possa escalar esse vetor de desenvolvimento do norte de Minas pelo setor agropecuário. Realmente, meu Astério, a gente tem essa grande oportunidade, nós temos aí o benefício de temos uma vasta área do Rio São Francisco banhando aí os nossos municípios e muitas das águas que saem daqui do estado, elas são pouco usufruídas por nós. Elas acabam indo para outras localidades, outros estados também fazem mais uso, né, do benefício que Minas também poderia estar levando em cima disso, principalmente o norte de Minas. A gente tem essa vantagem dele estar banhando uma das regiões mais propensas para a irrigação aqui dentro do nosso estado. E ainda com relação aos nossos recursos hídricos, Mariana, fala para mim aqui um pouquinho sobre a prática em campo. Quais os principais desafios relacionados com relação à água aqui no norte de Minas? Pois bem, José Jones, eu acho que esse tema é muito relevante, o Astério abordou muito bem, de forma ampla, né, as expectativas que nós temos de ampliação da utilização desse recurso hídrico. E agora você joga para mim uma oportunidade muito grande de mostrar o trabalho da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais em função
da parceria com os nossos sindicatos, entidades cooperadas e demais instituições de representação de classe, como a Abanorte, na viabilização do uso racional desse recurso hídrico. Nós temos aí um regramento, né? A água que passa no rio, ela não é do produtor rural. Nós temos uma legislação federal, um arcabouço que trata sobre a política nacional de recursos hídricos e ela traz alguns critérios de utilização desse recurso de maneira eficiente. No nosso caso, em Minas Gerais, avançamos muito, mas temos muito que avançar sobre a disponibilização e a concessão desse uso. Normalmente, né, ele é feito por meio de uma concessão chamada outorga de uso do recurso hídrico, que é concedida pelo órgão gestor, no caso do estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e que para fazer a metodologia de cálculo de quanto o produtor pode requerer nessa concessão de uso que outorga, nós temos uma metodologia de cálculo da vazão. E no caso, um dos grandes pleitos e ações que temos feito junto com esse, vamos colocar, conjunto de parceiros, é o entendimento por parte do órgão ambiental que a nossa metodologia de cálculo hoje ela está muito restritiva, o que tem limitado o alcance e o acesso e no destravamento dessas oportunidades que foram ditas aqui pelo nosso vice-presidente Astério e contextualizadas por você. Temos água no rio, muitas vezes o produtor vê a água passar e ele não entende, né, a parte do processo quando ele vai solicitar esse direito de uso e muitas vezes ele é negado pelo órgão gestor. Então nós temos aqui alguns desafios, né, sobre a questão hídrica, principalmente na ampliação dessa vazão de referência que vai conseguir com que mais produtores rurais tenham acesso ao uso dessa água, já que o produtor rural é o grande produtor de água, né? A água, ela infiltra no grande armazém que nós temos hoje, que é o solo, e ela não infiltra na cidade, ela infiltra na propriedade rural, e nós, produtores rurais, favorecemos o ciclo hidrológico, ou seja, o retorno dessa água ao sistema. Então, há um grande desafio do entendimento, tanto do papel do produtor nesse processo, quanto da utilização racional e melhoria dos indicadores de vazão, para que a gente possa realmente destravar aí a oportunidade que muitos têm da utilização desse recurso para melhorar a renda, gerar emprego e gerar desenvolvimento dessa região. Os dois projetos citados aqui pelo Astério são grandes modelos que mostram o potencial produtivo da região e o que a gente quer avançar com responsabilidade e sustentabilidade. Mas essas questões ainda em legislação são necessárias serem revistas e por isso nós estamos aqui discutindo, debatendo, fazendo presença num evento como esse, tão grande, um dos maiores eventos de fruticultura do nosso país, para que a pauta de recursos hídricos ela seja colocada como prioritária. Mas estamos aqui para avançar e acreditamos que com esse governo e mantendo esse governo, a gente tem uma expectativa muito grande de destravar isso em pouco tempo. Mariana, realmente a gente está precisando de destravar vários pontos nas questões legais. Eu tenho passado com alguns produtores e a fala deles sempre em outros estados eu tenho mais facilidade com relação à outorga, né, dos usos hídricos. E essa facilidade não quer dizer irregularidades no uso da água. Eles querem dizer que o processo ele tende a ser um pouco menos moroso do que nós vivemos aqui hoje. Né? E você, Astério, como produtor, como representante também dos produtores rurais da sua região, como vice-presidente aí da Federação da Agricultura, novamente representando os produtores rurais, o que vocês têm visto com relação a essa legislação nossa atual? O que ela tem impactado lá na ponta para o produtor? Primeiro, Zé Jones, destacar aqui na esteira da fala da Mariana, fazendo coro à resposta dela, a gente vê uma necessidade de adequação dessa vazão de referência no estado de Minas Gerais. A gente teve uma discussão, um diálogo com a secretária de Meio Ambiente, à época, a Marília, e obtivemos dela um compromisso de evoluir na conformidade da vazão de referência entre estados que compartilham a mesma bacia hidrográfica, para não causar a distorção de nós termos uma vazão de referência mais restritiva, que nos impede o uso desse recurso hídrico, e esse recurso hídrico acaba sendo utilizado pelo estado que compartilha a bacia hidrográfica com a gente, mas que tem uma vazão de referência menos restritiva. Então, a gente conseguiu evoluir nessa conversa com a Secretaria de Meio Ambiente, a expectativa de que a gente obtenha essa conformidade de vazões de referência equivalentes para haver uma equidade na distribuição e na utilização desses recursos hídricos para ofertar a mesma capacidade de produção entre os estados. Mas é importante destacar que, para além desses desafios que nós temos pela frente,
importante destacar que nós conseguimos avançar muito. Lembro que em 2025 nós conseguimos a aprovação, sanção pelo governador Romeu Zema, pelo governador Matheus Simões, da Lei da Agricultura Irrigada Sustentável, que flexibiliza e desburocratiza os projetos de irrigação dentro das propriedades rurais, a construção das barragens, e esse já foi um grande passo muito visto pela nossa região norte de Minas, que é a região do semiárido que provavelmente sentirá os maiores benefícios dessa nova legislação. Nós tivemos também no ano passado, junto com a então secretária Marília, a concessão da outorga sazonal na bacia do Rio São Francisco, que nos permite ter uma gestão mais eficiente do recurso hídrico nesta importante bacia, de acordo com o período das chuvas. Então a gente consegue equilibrar os períodos de maior disponibilidade com os períodos mais críticos, para que a gente possa ter um uso mais racional dessa água. Esse é um desafio muito grande, é um ponto muito sensível para a nossa região, porque aqui nós temos um período de chuvas muito curto, com uma pluviosidade muito aquém do restante da média do estado. Nós temos cidades aqui com média de 700 milímetros ano, 800 milímetros ano, Muito pouco. que é muito pouco. E isso acaba limitando a possibilidade de produção dos nossos produtores, que estão na pecuária, que é uma importante cadeia do nosso setor produtivo, mas para os pequenos produtores, aqueles que têm pequenas porções de terra, a pecuária extensiva já não é uma atividade de muito boa rentabilidade. E aí ele precisaria migrar para outras áreas de atuação, como a agricultura, o plantio de sementes ou um plantio de fruticultura, como é o caso aqui da região de Jaíba, que ele consegue obter um rendimento maior por hectare. Todavia, para fazer essa migração de atividade, a gente precisa ter a possibilidade de irrigação. Portanto, é muito importante o papel que o sistema vem desempenhando, junto com a gerência de sustentabilidade, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o governo do estado, para que a gente possa entender as vocações de cada região, em especial do norte de Minas, e quais são os entraves para que essa região possa destravar esse potencial produtivo, que aqui na Fruit Connections a gente consegue perceber que existe, que é possível transformar a nossa terra em uma terra produtiva e rentável. José Jones, me permita, porque o Astério tocou num ponto muito importante. Nós estamos aqui falando de vazão de referência. O que é essa vazão de referência? É quanto que o produtor, né, vai poder outorgar daquela água que passa por aquele rio sem comprometer a água que vai seguir, que seja para outros estados, ou o que a gente fala de produtores ajusante, né, que é abaixo dessa linha do rio. Mas aqui a gente está falando dessa mudança porque Minas realmente tem uma vazão muito restritiva, né, Astério? A gente usa menos de 30% daquilo que seria possível do menor período, num período de 10 anos de mínima desse rio. Então é muito pouco, então muita dessa água ela vai embora. Mas aqui a gente não fala só de mudar a vazão de referência, né? Eu gostaria de destacar que um dos papéis, que é um dos papéis, um dos pilares fundamentais da nossa instituição é a educação. Então, a gente leva por meio do nosso Senar, né, dos nossos cursos, capacitações, a orientação da obtenção prévia da outorga, de práticas mecânicas, edáficas e vegetativas para infiltração dessa água no solo, porque a gente entende que a produção de água também é necessária ser feita por meio de viabilização de educação, de cursos e técnicas que vão promover que essa água ela fique dentro da nossa bacia. Então, quando a gente fala de mudar a vazão de referência, é concomitante o trabalho de educação, de trabalho preventivo de obtenção dessa outorga e da necessidade do armazenamento dessa água no solo. E aí a gente vai falar de grandes projetos que o sistema tem incentivado, como projetos como o Produtor de Água, que visa o pagamento por serviços ambientais de produtores rurais que aplicam essas infraestruturas dentro da propriedade. Nós temos aí, trazendo para o popular, né, algumas infraestruturas muito conhecidas, como as barraginhas, né, que são bacias de captação de água de chuva em áreas de uso consolidado, ou seja, na área produtiva, que permitem que essa água infiltre, né, de maneira um pouco mais lenta, né, perenizando esse solo e protegendo ali esse solo com esse recurso hídrico para momentos de escassez ou veranicos. Mas nós também falamos de infraestruturas maiores, como foi feito no Gorutuba, né? Nós temos aí um grande pedido ao governo de Minas, que é a barragem de Congonhas, que já também vai ajudar muito a região do norte de Minas. É um pleito do sistema FAENG-SENAR, também das associações regionais, a barragem de Jequitaí. Então a gente fala não só da mudança de referência daquilo que o produtor pode utilizar na concessão, que é a outorga, mas em contrapartida o produtor devolve planejamento,
infraestrutura de armazenamento de água no solo e pleiteia aí com o apoio do governo, que a gente sabe que esse governo tende a nos atender, com infraestruturas também maiores, né? A gente está numa região do semiárido, onde a evapotranspiração é muito grande, a gente tem a tendência de perder essa água, né, em alguns momentos, pela incidência solar e por um grande período da exposição desse sol sem essa chuva. Então a gente acredita que também infraestruturas maiores vão nos ajudar muito até essa resiliência e segurança hídrica em momentos em que essa água não vem, né, Astério? Então era só para complementar, Perfeito. que é para que o nosso ouvinte entenda que há pleito, sim, de utilizar um pouco mais nessa água, mas que nós, produtores, estamos desenvolvendo planejamento e armazenamento desse recurso também no solo e pedindo infraestruturas maiores, né? Parabenizo realmente ali pela complementação, viu, Mariana? Você, como sempre, trazendo pontos extremamente relevantes realmente aí para a nossa discussão. Até porque, quando você fala em infraestrutura, isso acaba trazendo uma interferência direta dentro dos projetos de irrigação aqui dentro, para o norte de Minas. Quando eu comentei com o Astério, eu confirmei, né? Só fala de 700 milímetros ser pouco. Sim, é pouco, mas é o que nós temos. É a nossa realidade. E nós precisamos de segurar, reter essa água dentro da propriedade. Estruturas como barraginhas, como curvas de níveis, elas não são apenas essenciais, fundamentais, elas deveriam ser obrigatórias dentro da realidade do produtor aqui no norte de Minas. Não é uma realidade que a gente tem visto muito. E o trabalho do sistema FAENG Senar, principalmente através do ATG e de cursos, e também o trabalho dos nossos sindicatos ali na ponta, é muito levar essa informação ao produtor rural. Não apenas conscientizar ele dessa necessidade, mas também sensibilizar ele das obrigações de manter boas práticas de conservação de água e solo. Porque o solo é o que ele tem de mais precioso dentro da propriedade. Na realidade, o solo nem é dele. Ele acha que ele comprou a terra. Não, ele comprou o direito de uso daquela terra. E se ele não guardar toda a questão nutricional, evitando processos erosivos, e não manter a sua água ali para ter direito ao uso desse recurso hídrico ainda mais à frente, aqui no norte ele sinceramente vai ter muito prejuízo, não vai conseguir se instalar muito bem. A gente sabe que reter essa água no solo, através da APP, através das áreas de reserva legal, pode não ser apenas o suficiente. Ele precisa de realmente criar outras estruturas. E com relação à parte legal, o que a legislação acaba nos lançando para uso dessas águas do recurso hídrico? Porque a gente sabe que, do recurso da água de chuva, né? As águas que vêm da chuva realmente para a gente. Nós precisamos de ter alguma segurança jurídica para o uso dessas águas. Então, seja as que vão estar infiltrando, que vai abastecer o lençol freático, seja aquelas que eu armazeno através de barragens, represas apenas da chuva, ou até mesmo as águas pluviais, que já seriam, ou as águas dos nossos rios ali. A gente sabe que essa insegurança jurídica hoje acaba afastando investidores daqui do norte. Como que você vê isso, Mariana? Essa insegurança jurídica que nós temos aí na irrigação aqui para o norte de Minas. Pois bem, Jones, você tocou num ponto fundamental que depois eu vou passar para o Astério, porque ele atuou muito fortemente conosco, né, Astério, na política estadual de agricultura irrigada sustentável. Até pouco tempo era um sonho e hoje ela se tornou realidade em função do apoio desse governo e da Assembleia Legislativa, que aprovou um projeto por unanimidade, permitindo que essas infraestruturas tenham a possibilidade de serem realizadas com um pouco menos de burocracia do que a gente tem hoje, né? Então, o primeiro é fazer isso, né? Nós atuamos prioritariamente na gerência de sustentabilidade, na melhoria do ambiente regulatório, fazendo com que os legisladores e o governo entendam a realidade do agro. Dentre tantas prioridades que os agentes públicos e os deputados e a Assembleia são demandados em relação a problemas do Estado, é saúde, é educação, vamos colocar moradia, colocar o agro como prioridade é o nosso papel. E foi isso que nós fizemos a várias mãos. Então, por meio da Secretaria de Agricultura e do nosso secretário Thales Fernandes, com muita sensibilidade, da secretária Marília, à época, né, na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e com o apoio da nossa Assembleia, nós conseguimos uma política que visa a conceder a possibilidade de uma declaração de utilidade pública para que a gente possa viabilizar os barramentos.
Nós sabemos que o problema hoje da questão dos barramentos não é só o barramento em si, a reservação da água, mas muitas vezes está ligado com uma área sensível que fica em torno ali dos rios, né, que a gente chama das matas ciliares, das áreas de preservação permanente, que tem um outro arcabouço legal específico para ela. E se tratando de norte de Minas, né, a gente sabe que essa região foi colocada dentro de um mapa de biomas que não compactua, né, do ponto de vista técnico com a fitofisionomia da região, mas está inserido no decreto de aplicação, né, que foi feito por meio de um mapa de aplicação da Mata Atlântica, e hoje a gente segue as regras, infelizmente, da Lei da Mata Atlântica para isso. E aí é uma dificuldade muito grande de fazer as estruturas de barramento, não pelo barramento em si, mas por intervenção nessa área considerada sensível. Mas, pela segurança hídrica, se é uma prioridade de manutenção dessa população no território, a Assembleia e o governo entenderam que essa se torna uma operação de utilidade pública. E que, com isso, essa política vai dar a possibilidade de que essas estruturas sejam construídas. É claro que o produtor rural, Johnny, está esperando isso há anos, e a gente queria que isso fosse mais célere. Mas se a gente não consegue destravar o ambiente regulatório, a gente gera insegurança jurídica. Então, o primeiro passo e o grande passo foi dado. Hoje nós temos uma política. Nós estamos trabalhando agora nos instrumentos de viabilização do procedimento de se fazer, construindo os termos de referência, como você mesmo falou, tudo baseado na técnica e na segurança jurídica, porque é isso que o sistema FAENG honra, é levar o procedimento correto da maneira adequada para dar segurança para o produtor. Então, acredito que parte desses entraves estão sendo, vamos colocar assim, o nó está sendo começado a ser desatado, né, Astério? Eu acho que é isso. E isso é pela união do setor, pela união de um governo com associações, com entidades que ajudam no ambiente regulatório e que isso vai chegar na ponta para que nossos instrutores do Senar, por exemplo, possam trabalhar com segurança no ATIG, possam fazer propostas também de pequenos barramentos dentro da propriedade rural e que o produtor não fique com medo de fazer, né? E que ele sinta-se seguro de entrar para o sistema de regularização, de buscar a regularização da sua outorga, do seu barramento, de fazer isso com planejamento, né? E fazer de maneira prévia, evitando multas e autuações. Então, acho que o cenário, neste momento, ele é um cenário bom. Não é um cenário ótimo, mas ele é um cenário bom. O nosso secretário Thales sempre fala que nós tiramos o paciente da UTI, hoje ele está no quarto. E para que ele possa andar e andar com segurança, nós estamos abrindo os caminhos para que isso seja feito de maneira coordenada e unido entre as instituições. Eu acho que a gente está no caminho. Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que já tem um cenário de luz onde a gente só tinha escuridão num pouco espaço de tempo, né? Não, sim, Mariana. E eu tenho visto muito, até por fazer parte também do sistema FAENG Senar, a atuação de vocês ali, da Federação da Agricultura, dioturnamente, realmente, constantemente, o trabalho em prol do produtor rural e mantendo, obviamente, a sustentabilidade, com todo o olhar ambiental que nós realmente também necessitamos ali. Tenho visto esse trabalho de vocês, parabenizo, não somente a gerência de sustentabilidade, mas todo o sistema FAENG Senar por isso. E a gente tem muito orgulho de falar que a nossa base do sistema são os sindicatos de produtores rurais. Vocês ali na ponta são os grandes motivadores do nosso trabalho, é o propósito da nossa existência ali, o sindicato e os produtores rurais daqui de Minas. Então eu te passo para você, ô Astério, como que o sindicato ele tem trabalhado isso? Como que o sindicato, junto com a federação, tem ajudado o produtor rural nesse cenário? Primeiro, Jones, a gente tem feito um trabalho, especialmente dentro dos sindicatos, que é convidar o nosso produtor rural a voltar para casa. Esse trabalho iniciou-se na primeira gestão do nosso presidente, Antônio de Salvo, onde ele falava do mais interior, menos Belo Horizonte, porque houve um afastamento, e com razão, do nosso produtor rural dos sindicatos, porque perdeu-se a compreensão de qual que é o papel da nossa entidade. A gente faz um trabalho de prestação de serviços, de emissão de notas, GTAs, mas essa é uma parte acessória do nosso sindicato. Nosso sindicato, o papel dele é de representatividade de classe. Para representar os nossos produtores rurais, nós precisamos entender quais são as suas dificuldades, as suas demandas. E isso precisa ser passado pelos próprios produtores, que precisam estar junto conosco no sindicato,
para que a gente possa traduzir isso ao governo do estado, traduzir isso aos órgãos ambientais, traduzir isso para a Federação da Agricultura, fazer essa representação em nível estadual, e é isso que a gente tem conseguido resgatar. O produtor rural hoje ele tem retomado o seu orgulho de ser sindicalizado, de participar das nossas reuniões, de ir aos nossos eventos. Nós tivemos um exemplo muito que chama muita atenção, foi o último evento do Agro, a Força de Minas em Belo Horizonte, onde nós colocamos 6.000 pessoas para fazer um agradecimento ao governo do estado. Quer dizer, 6.000 produtores rurais que se mobilizaram através dos sindicatos dos produtores rurais a irem até Belo Horizonte mostrar a força e a união do nosso setor. Importante o papel do nosso sindicato, que a gente possa provocar isso na base desse sentimento de união, mas sobretudo para traduzir a nossa importância econômica, a importância de desenvolvimento do nosso setor para a economia do estado, que já representa 25% do nosso PIB. Nós precisamos traduzir esta força de desenvolvimento em representatividade política, para que aí a gente consiga resolver essas demandas do nosso setor, para que a gente possa continuar retribuindo a atenção que nós temos com o governo do estado, que a gente retribua isso com mais desenvolvimento, com mais geração de emprego, com mais geração de renda, com uma comida melhor, de melhor qualidade, disponível para todos os mineiros, para todo o país. Realmente, Astério, essa união que os sindicatos eles prezam, né, dos produtores rurais, que muitos, infelizmente, não têm buscado estar unidos, faz uma diferença muito grande quando a gente vai falar em representatividade. Uma coisa é eu chegar lá no sindicato e dar um grito que eu não estou conseguindo outorga da minha água. Outra coisa é unir 6.000 pessoas em Belo Horizonte, não apenas para homenagear uma gestão que realmente fez a diferença ali para o agro, mas também conseguir reunir milhares de pessoas para dar o grito sobre demandas que nós temos aqui, como que ocorreu ali pelo Minas Grita pelo Leite, onde milhares de produtores do estado esteve para cobrar um posicionamento também dos nossos órgãos políticos, para que tragam um resultado para a gente em cima disso, né? Então, Mariana, a gente sempre percebe que em todas as nossas falas a gente fala, o governo ele ajudou, o setor político desse mandato ele foi muito positivo também para o produtor rural, ele cumpriu suas obrigações ambientais, cumpriu suas obrigações sociais, mas como tem sido o papel do governo nesse processo? E como que a gente tem esperado, ou espera-se, estamos chegando em período de eleição, né, que isso ocorra também ainda mais à frente? Como seria o papel ideal do governo para que a gente alcançasse um melhor resultado ali? Obrigada pela pergunta, e eu vou compartilhar essa resposta com a Astério, que muito tem feito essa ponte também de apoio, né, do sistema FAENG-SENAR para abertura de contato com o governo, né, Astério? Então, no primeiro momento, eu vou repetir aqui algumas das mensagens que o nosso presidente Antônio Pitangui de Salvo, ele sempre diz, né, das suas diretrizes. O governo que ajudar o agro, ele vai ser um governo bem visto por nós. Vocês citaram o último evento, né, 6.000 pessoas. Não foram apenas 6.000 pessoas, foram mais de 500 municípios do estado de Minas Gerais representados por essas 6.000 pessoas. Posso fazer uma complementação, Mariana? Dessas caravanas todas que estiveram lá presentes, o norte de Minas foi a que mais levou pessoas. Tivemos 17 ônibus, 17 caravanas promovidas pelos sindicatos dos produtores rurais, com a união desses produtores, indo lá representar e dar o grito, mostrar a nossa voz no norte de Minas também. Desculpa ter cortado, mas eu tinha que... É perfeito, porque nós estamos no norte e a gente precisa valorizar a força do norte, que sempre, muitas vezes, foi acudido, vamos colocar assim, né, Astério, com migalhas, com políticas assistencialistas e que não devolviam a dignidade, o trabalho e a autonomia para o produtor. Então, o produtor, ele não quer saber de migalha, né, Jones? Ele foi lá para Belo Horizonte, muitas vezes ali eu encontrei o pessoal de Manga, né, que saíram ali no dia anterior, 4 horas da tarde, para estar 8 horas da manhã, no Parque da Gameleira, para fazer esse agradecimento de um governo que realmente valorizou o produtor rural. Então, independente de partido, o governo que valorizar o agro, o nosso povo vai devolver o apoio. E esse governo fez isso. E por isso foi, né, e é necessário que a gente evidencie o papel, porque nunca antes, né, na história, nós tivemos tantas conquistas que vieram a trazer resultados como a superação, né, do PIB, né, do agro em relação à mineração. Isso foi potencializado por uma série de políticas públicas que favoreceram esse cenário.
né? Não é do nada. Muitas vezes a gente fala e repete esse número porque é importante colocar, mas isso foi um conjunto de ações de um governo que reconheceu um setor. E um setor agradecido faz o quê? Agradece de maneira de público, como foi feito em Belo Horizonte, largando o seu trabalho, largando as suas famílias, para ir até lá e devolver isso em forma de agradecimento. Então é isso. Esse governo ele tem feito diferencial. Nós tivemos, mesmo antes da Lei Geral do Licenciamento Ambiental ser publicada, uma grande conquista. A Astério vai falar um pouco mais, porque ele conseguiu reunir mais de 1.000 pessoas no Sindicato de Januária, fazendo um grito pela desburocratização de alvará de funcionamento de propriedade rural e concentrando os instrumentos que são aqueles de mitigação de impacto ambiental no lugar certo. E não era no licenciamento ambiental. A gente já tem demais outros instrumentos que fazem essa mitigação de impacto e a gente precisava ter isso reconhecido no papel. Então foi um governo que trouxe política de agricultura irrigada, que destravou o licenciamento ambiental, entendendo a concentração em outros instrumentos já existentes. Então o governo que estiver junto com o agro vai ser um governo que o sistema FAENG-SENAR vai reconhecer. Agora, eu acredito que todos também ficaram curiosos com relação a isso, Astério. Compartilhe com a gente um pouquinho dessa conquista que vocês tiveram ali. A Mariana falou muito bem, Zé. Primeiro, destacar, no estado que se chama Minas Gerais, o agronegócio ultrapassou em exportação a mineração. Mineração sempre foi o carro-chefe da nossa economia e o setor agropecuário ultrapassou esse posto, tomando o protagonismo do nosso desenvolvimento econômico. Isso se deve justamente a um governo que respeita este importante setor produtivo. Nós alcançamos, com o governador Romeu Zema e o governador Matheus Simões, diversos desatamentos de nós, como a Mariana falou. Nós desatamos o nó do licenciamento ambiental, conseguindo a dispensa de licenciamento para propriedades até 1.000 hectares, uma conquista que foi feita a várias mãos, junto com o sistema FAENG-SENAR, mas preciso destacar o papel dos nossos produtores rurais do norte de Minas, de fato. Nós fizemos um evento, um grito que nasceu ali, e o governo nos escutou. Esse grito foi muito bem recebido e compreendido pela importância que o setor tem na nossa região, no nosso estado. Nós conseguimos a Lei da Agricultura Irrigada Sustentável, como bem foi dito aqui, muito voltado também para a nossa região, que vai se beneficiar de maneira mais sensível desta nova legislação, por conta dos nossos índices pluviométricos. Nós conseguimos um grupo de revisão de multas aplicadas para a região norte de Minas Gerais. Porque nós estávamos sofrendo também com uma série de operações de fiscalização com multas que estavam ultrapassando até o valor da propriedade. E o governo nos escutou para fazer um grupo de revisão para essas multas, e as multas já estão sendo revisadas. Conseguimos a outorga sazonal na Bacia do Rio São Francisco, como já dissemos aqui também. Então, tivemos diversas conquistas com esse governo, através da organização dos nossos sindicatos, através da representatividade da nossa federação e de um governo que nos escuta, nos respeita, nos entende e que devolve com legislação, com políticas públicas, o atendimento das nossas demandas. É claro que, se tratando de administração pública, a obra ela nunca está 100% acabada. Sempre haverá algo para se fazer, algo para se continuar a desenvolver no sentido do nosso setor. E o nome da continuidade é o governador Matheus Simões, que continua a sucessão do trabalho feito pelo governador Romeu Zema. Nós temos problemas que vão precisar de muita técnica para serem enfrentados. São problemas de legislação ambiental muito complexos. Temos problemas que vão precisar de muita coragem para serem enfrentados. Problemas que vão precisar de muito diálogo com o nosso setor para serem enfrentados. Esses problemas, esses novos desafios do nosso setor não serão resolvidos com vídeos de TikTok. Serão resolvidos com técnica, como eu falei, com coragem, com diálogo. E nós temos encontrado isso neste governo. Nossa expectativa é que isto continue, para que a gente continue a desenvolver. E eu acredito que o nosso produtor rural tem esse reconhecimento. Bem dito também pela Mariana, se aqui no governo do estado nós encontramos esse canal de diálogo muito aberto e essa possibilidade de desenvolvimento em conjunto entre federação e governo, os nossos problemas esbarram no governo federal. Lei da Mata Atlântica. Uma lei federal que nós não conseguimos tirar essa incidência ainda aqui do norte de Minas. Nós temos um projeto de expansão de terra indígena liderado pela FUNAI, que já está causando obstáculos à produção na região de Itacarambi, Missões e Januária. O governo federal, que não aceita a aplicação da lei do marco temporal. Nós temos a expansão desenfreada das unidades de conservação federal, com parques ocupando mais de 60 mil hectares de terra, com suas respectivas zonas de amortecimento,
ocupando quase um território de todo o município. Nós temos ainda a indução, o estímulo por este governo federal, a autodeclaração das comunidades quilombolas, para que cada comunidade quilombola faça uma nova demarcação de terras, obstruindo mais uma vez uma larga quantidade de território na nossa região, para que não se possa haver produção. Temos ainda um governo que faz questão de comemorar o abril, que nós estamos em abril, faz questão de comemorar um abril vermelho, incentivando a invasão de terras. E aqui em Minas Gerais a gente tem essa segurança jurídica, pelo menos de que a cerca foi feita para ser respeitada. Como diz nosso governador Matheus Simões, o abril aqui é verde e amarelo, é um abril da segurança. A gente espera que continuemos desenvolvendo aqui no governo do estado, mas aproveitando o ano de 2026, que a gente consiga mudar o cenário lá em Brasília para continuar trazendo o respeito que o nosso produtor merece. Ou seja, ainda temos um caminho muito longo também ainda para ser percorrido, né? Gente, eu agradeço muito a presença aqui da Mariana, a presença do Astério. São pessoas muito importantes, não falamos, né, Astério, mas você também é presidente da Aspronorte, né? Isso. Aqui representando todos os sindicatos aqui do norte de Minas. Fiquei Muito feliz quando você por disse estar que aqui. a maior caravana foi do norte de Minas, dos sindicatos, Sim. por conta disso. Vocês estiveram ali presentes, tá? Eu queria só que vocês deixassem pra gente uma mensagem rapidinha ali para os nossos produtores, principalmente o de fruticultura aqui do norte de Minas. Vou começar sério. Vontade, primeiras Então damas. vamos lá. Primeiramente, produtor, se você ainda não conhece o sistema FAENG-SENAR e as oportunidades que nós temos para melhorar a produtividade, a mão de obra, o escoamento da sua produção, procure o nosso sindicato rural. Nós temos um catálogo com mais de 300 cursos, mais de 13 cadeias atendidas pelos programas de assistência técnica e gerencial para ajudar principalmente o nosso fruticultor, se falando aqui da região, a produzir mais e melhor e para dar segurança e trazer melhores margens para a sua produção e para a sua produtividade. E o canal é o Sindicato dos Produtores Rurais. Não só representatividade, como foi o foco, já que aqui o nosso episódio foi falar desse cenário de desafios e oportunidades em relação à legislação ambiental, né, que nós temos para o norte de Minas e para a fruticultura, mas trazer também oportunidades. Nesse sentido, a porta de acesso ao nosso sistema são as nossas entidades cooperadas, em sua grande maioria os sindicatos. E é o recado que eu gostaria de deixar, porque nesse momento o que o produtor está precisando é apoio. Então conte com o sistema FAENG-SENAR, nós estaremos lá na gerência de sustentabilidade, sempre trabalhando na melhoria do ambiente, do arcabouço normativo, para viabilizar a produção e também a conservação, já que vocês, produtores rurais, são os grandes produtores de água e guardião dos recursos naturais. Produtor rural, parabéns pelo importante papel que vocês desempenham no desenvolvimento econômico da nossa região e do nosso estado. Vocês são a grande razão de existir dos nossos sindicatos, da nossa federação. Portanto, contem com o nosso irrestrito apoio. Um grande abraço.